Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante em sua vida. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. Estamos estudando neste quarto trimestre a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E já estamos chegando na lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. E por falar em sã doutrina, não podemos deixar de mencionar que esta lição será estudada no dia 12 de dezembro de 2021, que é o Dia da Bíblia. Se queremos preservar realmente a sã doutrina, devemos comemorar o fato de nós termos à nossa disposição, nós brasileiros, nós que estamos em países livres, este privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus à nossa disposição, seja impressa, seja no nosso smartphone, no computador. O importante é que nós temos o livro sagrado, a Bíblia, e nós, como Igreja do Senhor, temos como única regra de fé a palavra de Deus. Então tem tudo a ver a sã doutrina com o Dia da Bíblia. O texto áureo da lição de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. A verdade prática diz que a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura bíblica em classe nesta lição está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, os versículos 3 ao 6, o versículo 11, e também 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. É importante que você, professor, atente para os objetivos da lição. Eles estão aí na sua revista. O objetivo geral é asseverar o zelo pela sã doutrina. Os objetivos específicos, o primeiro deles, correlacionar ortodoxia com heterodoxia e também advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. Este é o segundo objetivo. E o terceiro objetivo específico é apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. A nossa lição, como você já sabe, se divide em 3 tópicos. E nós aqui, no nosso canal, nós fazemos um resumo de toda a lição, sem seguir aí tópico a tópico, mas eu procuro estar sempre dentro do assunto. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Na medida do possível, eu procuro responder a todos os comentários. A lição de hoje é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, e eu sempre gosto de definir as palavras principais do tema da lição. Primeiro, zelo. Se você for procurar zelo nos originais da Bíblia, no grego, zelo, a palavra para zelo no grego quer dizer ardor, fervor de espírito. Zelo no interesse por pessoa ou por algo. Também fala de defender algo ou defender alguém. Isto é, zelo tomando a palavra grega como base. Zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O que é a sã doutrina? A palavra sã, também no original grego, quer dizer pura, saudável e incontaminada. E doutrina, todos nós sabemos que doutrina é ensino, é instrução, é preceitos, preceitos estes bíblicos ensinados pelo Senhor Jesus e também pelos apóstolos. Há muita confusão
no Brasil com respeito à palavra doutrina. E até certo tempo havia aí uma confusão entre doutrina e usos e costumes, né? Os usos e costumes são bons, eu não estou falando contra, mas são diferentes de doutrina, que é universal. Usos, costumes são culturais, são regionais, depende de um povo e de outro, são culturais, são étnicos. Em contrapartida, a doutrina é universal. Por exemplo, a doutrina da salvação no Brasil é a mesma doutrina da salvação no Japão. O homem é salvo pela graça mediante a fé através do sangue de Cristo e ponto final. A doutrina do pecado. Então, todas as doutrinas bíblicas, elas são iguais em qualquer lugar do mundo, independente da cultura do povo. Já os usos, costumes, num lugar se faz, no outro lugar se faz totalmente ao contrário, eles mudam, tá certo? A Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a agência do reino de Deus na terra. Eu gosto sempre de falar isso. A Igreja de Cristo é embaixadora dos céus na terra. Nós somos representantes de outro país e esse outro país é o céu. Quando olhamos para a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 15, ele retrata ali o que é a igreja. Diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. E agora ele vai falar o que é a casa de Deus. É a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Paulo, portanto, diz que o Deus da igreja é vivo. O primeiro detalhe aqui, por que nós devemos ter todo este zelo pela sã doutrina? Porque o Deus da igreja é vivo. Nós não falamos de um Deus do passado, de um Deus que viveu e morreu, como as outras religiões, mas o nosso Deus é vivo. O Deus da igreja é vivo, por isso nós devemos ter temor ao expor a doutrina. Por isso nós devemos ter esse zelo pela doutrina, porque o nosso Deus, ele é vivo. Isto é algo maravilhoso. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Ou seja, ela é coluna, ela é pilar, ou em outra versão fala baluarte. Baluarte é firmeza, é sustentáculo da verdade, é isso que ele quer dizer. Veja a responsabilidade da igreja. No ensino de Paulo, portanto, a igreja é responsável por manter a sã doutrina. A igreja é esta guardiã da sã doutrina. Ele fala aqui também a respeito da diferença entre ortodoxia e heterodoxia. Para resumir de uma forma bem simples e rápida, o que é ortodoxia? Perdão, ortodoxia é aquilo que é de direito, é aquilo que é certo, aquilo que é reto. É conformidade com um princípio ou com uma doutrina. Isto é ortodoxia. Já heterodoxia é totalmente ao contrário, é diferente, é oposto. A palavra heterodoxia quer dizer diferente, quer dizer oposto, argumento contrário, padrões inversos aos princípios e doutrinas estabelecidos, aquilo que vai contra aquilo que já foi estabelecido em outro lugar. Então, isto é heterodoxia, e essas duas palavrinhas aí, ortodoxia e heterodoxia, elas se opõem. Paulo fala aqui de algumas ameaças, a ameaça de corrupção doutrinária, porque ele estabelecia as igrejas e partia para outro local, e ele não poderia estar acompanhando de perto essas igrejas, até porque era muito difícil. Então, o que Paulo fazia? Ele escrevia as suas epístolas e, aproveitando a ausência do apóstolo,
havia muitas ameaças contra a Igreja de Cristo. E ainda há hoje. Vamos, portanto, mencionar algumas dessas ameaças. Por exemplo, conceitos filosóficos. Nós estamos falando de um mundo que era dominado pela cultura grega, portanto, muitos conceitos filosóficos tentavam romper com a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, porque a filosofia sempre busca um sentido para a vida, né? E este mundo grego, essa cultura grega da época, tentava se infiltrar através da filosofia no seio da igreja. Outra ameaça era dos pagãos, né? Aqueles que não criam em Deus, aqueles que tinham seus próprios deuses, os pagãos, que poderiam ser gentios, poderiam ser romanos ou não. Também os judaizantes, aqueles que até simpatizaram com o evangelho, receberam o evangelho, mas depois tentaram unir aí cristianismo com judaísmo. Os judaizantes foram realmente aí uma pedra no sapato de Paulo. Junto com eles, teve o legalismo. Os legalistas também atrapalharam em muito o crescimento da igreja, porque eles se apegavam a pequenos detalhes, como usos, costumes, como costumes culturais da época, para tentar colocar isso como doutrina. Em contrapartida, eles engoliam muitos pecados que não deveriam ser tolerados. Então, os legalistas, aqueles que queriam ter esta aparência de bondade, também atrapalharam muito as igrejas locais da época. Outras coisas também são fábulas. Havia muitos na igreja que gostavam dessas fábulas, coisas que estão longe da realidade, mas que são mencionadas e discutidas como se fossem reais. O gnosticismo também atrapalhou muito. Falamos em aula anterior a respeito do gnosticismo. Os gnósticos, eles diziam que a matéria, o corpo era totalmente má. A matéria é má, o corpo é mau. Por isso que nós deveríamos viver uma vida no espírito somente, mas o corpo, ele tem suas paixões, ele tem seus desejos e ele nunca vai ser bom, ele nunca vai aceitar Jesus, o corpo. Então, eles justificavam também já o seu pecado. Lendas, assim como fábulas, havia lendas que corriam no meio dos cristãos. Culto aos anjos, Paulo fala disso na epístola aos Colossenses, é o culto místico. E essa questão de cultuar a anjos ainda existe hoje. As pessoas adoram os anjos, falar sobre anjos, muitos se emocionam, né? Outros glorificam. É claro que os anjos são ministros de Deus, são criaturas de Deus e podem ser chamados também de filhos de Deus e auxiliam em muitas missões, mas eles não devem ser cultuados jamais. Outro problema entre os irmãos era as discussões infrutíferas. Então, tudo isso atrapalhava a sã doutrina, essas discussões que não levam a nada, essas genealogias intermináveis, se apegar a pequenos detalhes, tudo isso atrapalhava e muito o crescimento da igreja nos dias do apóstolo Paulo. Aí nós temos o terceiro tópico, mas eu quero aqui seguir um outro sentido. O terceiro tópico fala da igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade, já abordamos isso. O objetivo do zelo pela sã doutrina é o segundo subtópico, e a primazia do amor. O amor está acima de todas as coisas. Mas eu queria que você fosse comigo para a Epístola aos Hebreus, o capítulo de número 6. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 6, os versículos 1 e 2. Aqui você vê que os princípios elementares da sã doutrina são básicos e lançados uma só vez. Vou repetir isso porque é muito importante esse detalhe. Os princípios elementares da sã doutrina
são básicos e lançados uma só vez. Qual é a base bíblica para isso, professor? Está aqui em Hebreus 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Perceba aqui as palavras deixando e prossigamos, ou seja, vamos deixar aí os rudimentos, os princípios, né, da doutrina e vamos prosseguir até a perfeição. Vamos deixar aí o leitinho, vamos deixar aí esse tempo de bebê, de recém-nascido e vamos prosseguir rumo ao alvo, vamos crescer até a perfeição. Depois de perfeição, nós temos aqui uma vírgula e diz assim, não. Não, presta atenção nesse não, grife, não lançando de novo o fundamento. Espera aí, Paulo está falando para não lançar de novo algum fundamento. Que fundamentos são esses? Do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Não podemos adentrar aqui em cada um, mas o certo é que tudo isso que ele mencionou aqui, desde arrependimento das obras mortas até juízo eterno, tudo isso faz parte do zelo pela doutrina. Então é algo muito importante e que não deve ser lançado novamente, porque já foi lançado uma vez, não lançando de novo. Então preste atenção para o não lançando de novo o fundamento, porque isto já foi lançado uma só vez. Agora, para encerrar esta pré-aula, eu quero falar que o amor, ele é o centro de tudo, e o amor é o fim do mandamento. Isso está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o versículo 5, que diz: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. O amor é o fim do mandamento, 1 Timóteo 1 e 5. A guerra não é contra pessoas, e sim contra ideias e argumentos. Nós devemos amar a todos, inclusive aqueles que não são do nosso círculo, aqueles que não pensam ou não creem igualmente a nós devemos ter esse respeito, mas o amor é o fim do mandamento. A intenção maior da lei é conduzir o homem ao amor. Então, o amor, ele encerra tudo e isto é algo sublime que você deve levar para a sua aula. Queridos irmãos, eu espero que esses poucos argumentos possam lhe ajudar na preparação da sua aula. É um prazer ter você sempre conosco. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, fale conosco e se inscreva neste canal. Que Deus em Cristo lhes abençoe mais e mais.